Voltei. Legal, né? Isso que o Gui falou, e acho bem legal. Eu, nunca fiz uma avaliação dessa, mas eu super toparia. Acho que juntar aí uns cartógrafos legais e a gente fazer essa avaliação seria incrível. Mas olha lá, depois de fazer toda essa avaliação, de olhar para todas essas tabelas, de fazer tudo isso que está feito, então, vocês vão agora produzir, conforme a norma, né, o relatório de qualidade. Esse relatório, ele pode ser feito usando duas determinadas, duas ações. A primeira é usando metadados, né, ou seja, fazendo uma configuração de todas as informações avaliadas, e esses procedimentos, eles necessariamente vão usar o padrão da ISO 19115 de 2003, então também tem essa relação com a ISO, é importante para quê? Para que a gente tenha aí essa interoperabilidade, né, conexões de informações, conexões de dados, para que no mundo inteiro a gente consiga acessar, né, e também tem que ter a compatibilidade com o perfil brasileiro de metadados, que é uma outra norma, e a gente tem que estar, né, conectado com eles. E como vai acontecer esse relatório? Então, esse relatório é um documento, né, arquivo de texto, né, que precisa a gente delimitar algumas colunas no relatório. Precisa existir exatamente essas informações aqui para que a gente tenha uma divulgação de informação interessante. Primeiro é nome, né, nome ISO, então colocar um nome daquele produto, colocar um nome daquele escopo, colocar um nome, né, daquilo que foi avaliado, né, e daquele relatório que vai ser entregue, então isso é muito importante. A descrição e o preenchimento, então essa descrição e preenchimento é colocar todos os elementos previstos, né, colocar a questão de qualidade, né, ou seja, descrever exatamente o que foi avaliado, o tipo, então o tipo tem a ver com a relação, né, dessa qualidade, se a gente alcançou a confiabilidade, se não alcançou a confiabilidade, qual é o tipo de dado que foi utilizado, qual é o tipo de avaliação que foi utilizado. Domínio. O domínio tem a ver com, seria aquela tabela de atributos, né? Se dentro daquela tabela as informações, texto, número e tal, elas correspondem à feição que a gente avaliou, isso é importante. E ocorrência, né, tem a ver com essa informação da ocorrência dos erros e da confiabilidade, tá? A gente faz isso com relação a metadados. Se a gente for fazer um relatório independente de qualidade, e aí a gente pode fazer um relatório independente por avaliação, por lote, por elemento avaliado. Então, seria algo mais resumido, vamos considerar assim, né? Então, a gente caracterizaria apenas a avaliação daquele elemento avaliado. Então, esse relatório, ele é planejado para informar o usuário produto sobre o procedimento de qualidade que for executado no produto. Então, a gente entrega essa avaliação independente de qualidade para o usuário, acaba sendo algo não informal, mas algo que o usuário como um todo consiga acessar e compreender. Já o relatório de metadados, ele é mais técnico, existem códigos, existem normas, existem as caracterizações, né, dessa norma dentro daquelas variáveis, dentro daquelas colunas. O de qualidade independente, ele tem um objetivo para que o nosso usuário entenda, né? Então, a pessoa tem que entender o que a gente avaliou e ela tem que entender se o produto está bom ou se não está, né? Minimamente, a gente precisa apresentar isso. Então, aqui a gente trouxe um exemplo do relatório de qualidade, né? Esse relatório de qualidade independente, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês de modo geral. Então, tem uma pequena introdução, né? Fala aí do que é o relatório, quais as normas foram utilizadas, quais os documentos de referência, o título daquele produto, né? O tipo de representação, vetorial, espacial, matricial, enfim, né? E aí tem toda essa descrição, ele é um produto bem simplificado, e ao final a gente mostra aqui quais foram, né, as feições avaliadas. Então, foi avaliado, por exemplo, o produto, o X, né, que foi avaliado com relação à acurácia posicional. O outro produto foi avaliado com relação à sua consistência de formato. E as outras feições com relação à feição topológica. Então, essas 3 avaliações foram feitas e aqui no final a gente tem um resultado que qualquer usuário vai ter condições de compreender, seja ele nível, né, inicial, intermediário ou avançado. Então, o resultado é conforme e não conforme. Então, a gente consegue saber se aquele produto, né, tecnicamente, ele foi avaliado e ele está conforme essas normas.
por fim, né, a gente acaba aqui com esse relatório. Um beijo, obrigada. Estou online aí, qualquer dúvida é só chamar.